Bom dia, queridos irmãos da família Flamboyant. Graça e paz seja sobre a sua vida, amém. Seja sobre a sua casa, seja sobre os seus aí que estão juntamente com você hoje para esse tempo, para esse culto que vamos prestar ao Senhor, que vamos render ao Senhor nessa manhã. Louvado seja Deus por esse dia, louvado seja Deus pela vida de cada um dos preciosos irmãos que aqui estão conosco. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, por esse dia que o Senhor fez, para que juntos possamos cultuá-lo. Que nessa manhã o seu coração esteja rendido ao Senhor. Nessa manhã o seu coração possa estar lançado sobre Ele, derramado na presença do Senhor, confiando na sua grandeza, no seu poder, e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Eu quero te convidar agora, juntamente comigo, a orar, juntamente conosco, a louvarmos com as canções que entoaremos aqui e que elas possam ir ao encontro do seu coração para lhe levar quebrantamento e graça do Senhor. Que a oração intercessória possa te conduzir na presença do Senhor, para que você assim possa se derramar e estar então preparado para receber a maravilhosa, a gloriosa e poderosa palavra de Deus que será pregada nessa manhã. Em nome de Jesus, que assim seja o nosso culto nessa manhã. Amém. Que você seja participante desse culto, entregando o seu culto ao Senhor. Vamos então juntamente conosco nesse tempo. Te convido a orar agora. Feche os seus olhos. Junte com os seus agora. Pare tudo aquilo que você está fazendo e volte-se nesse momento ao Senhor e a esse tempo para cultuá-lo, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, amém, Senhor. Juntamente com a tua igreja, Senhor, com a nossa família Flamboyant, com os nossos queridos irmãos que não podemos estar juntos ainda, mas nós queremos aqui, Senhor, nessa manhã, entregar esse tempo na tua presença e render o melhor culto que possamos render a ti nessa manhã. Render a ti a nossa adoração. Amém, Senhor. Render a ti toda ação de graças que possamos entregar a ti nessa manhã, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é maravilhoso. Amém. O Senhor tem cuidado de nós. É verdade. O Senhor tem cuidado do teu povo, Senhor. Amém. Senhor, temos visto e ouvido testemunhos da tua igreja, Louvado seja mesmo Deus. em tempos tão difíceis, ó Deus, que nos encontramos, tempos de insegurança, de incerteza, Tem sido constante, mas Senhor, diariamente, sobre praticamente, nos grupos de WhatsApp da igreja, ou nas ligações, nas conversas com os irmãos e com os pastores, temos ouvido, Senhor, o teu agir no meio do teu povo. Tudo isso, Senhor, é para nós motivo de muita gratidão, Glória a de Deus. muito louvor, Amém, de muita Senhor. adoração Obrigada, a Ti, Deus. porque ainda que Pelo não zelo mereçamos, sobre nós, Senhor. isso é graça sobre nós. Isso é a Deus, Tua graça obrigada porque somos sendo derramada sobre nós e nos abençoando. Senhor, Senhor. tudo isso nos ensina de nós. o quão grande é o Senhor, Aleluia. soberano sobre nós, Louvado seja soberano Deus. sobre tudo que existe, Senhor. Que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nesse tempo nós temos aprendido mais e mais sobre a Tua grandeza sobre nós. E assim nós queremos nessa manhã, por essas canções, te pedir, reine sobre nós. Aleluia. Amém. Reine Senhor. sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Reina sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, Oh, sobre o Deus, nosso agir, governa Senhor. sobre nós, E Senhor. assim nós queremos Teu viver reino, para Ti, Jesus. como súditos de um Rei glorioso, Amém. maravilhoso, servos de um Deus Altíssimo. É para isso que aqui estamos, Senhor. Louvado e bendito seja o Teu santo nome. Nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Seja louvado no meio de nós Glória a Deus. nessa manhã. Querido, eu te Seja convido. celebrado, Vamos Senhor. louvar ao Senhor. Amém. Vamos celebrar a Ele. Aleluia.
Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, e reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar e sobre o meu falar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. sobre o meu pensar e o meu falar, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vem reinar em nós, ó Pai. Reina sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Amém, Senhor. Reina sobre a nossa casa, Pai. Reina sobre tudo aquilo, Pai, que diz respeito a nós. Seja o Senhor, Senhor e Rei sobre todas as coisas. Oh, como é bom, irmãos, sermos dependentes de um Deus tão maravilhoso, como o Deus a quem nós servimos. Aquilo que aos olhos do mundo, às vezes pode parecer uma fraqueza. Não, irmãos. É onde está a nossa alegria. Depender do Senhor e do seu amor, tê-lo reinando sobre nós, é motivo de enorme gozo, irmãos. Uma segurança maravilhosa, que traz ao nosso coração a sua paz plena, a sua paz maravilhosa, que excede o nosso entendimento, para que em dia de lutas e aflições, semelhantes a essas que estamos vivendo, ainda assim olhamos para dentro de nós e encontramos a paz do Senhor. O Senhor nos prometeu e disse: a minha paz eu vos dou. Amém. Eu não a dou como o mundo a dá, mas é a minha paz. É uma paz única, exclusiva. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, Senhor, reine Extrapola sobre o nosso nós. entendimento, Deus. Reine sobre nós, Senhor. Amém, Senhor. Maravilhoso é Jesus, o Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus.
vencer. Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele virá em breve. Aleluia! Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus declara em Atos Seja teu nome, Senhor. que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para qual ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E nesse nome há poder, poder para salvar o incrédulo, para curar o enfermo, para libertar o cativo e trazer a liberdade e vida em abundância. O nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Semana de bênção e de paz para você e a sua casa.
A palavra do Senhor, Salmo 93, nos diz que o Senhor reina, que Ele está vestido de toda a majestade, que o Senhor se revestiu de força e se preparou. O mundo está firme e não será abalado. O teu trono está firmado desde a antiguidade. Tu existes de eternidade em eternidade. O verso 4 diz que o Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído das águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. O Senhor vive e reina, e nada pode abalar o seu reinado, nem nada neste mundo está à altura da majestade, do poder do Senhor sobre toda a terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, não se deixe abalar. Não permita que a majestade do Senhor seja rebaixada às circunstâncias deste mundo, nem às águas turbulentas que destroem todas as edificações. Nada disso se compara à majestade, ao senhorio do Senhor. Fortaleça a tua fé, meu irmão, minha irmã. Dobre os seus joelhos onde você está. Se você pode, adore ao Senhor e eleve o teu pensamento. Mas não para pedir misericórdia, mas para reconhecer quem o Senhor é. Ele vive e reina, e a tua majestade não pode ser abalada por nada e nem ninguém. Nós vamos orar, meu querido. Eleve o teu pensamento e o teu coração em oração. Não seja apenas ouvinte. É fácil se distrair em casa com todos os afazeres ao seu redor, com talvez o seu filho requerendo a sua atenção. Mas retire este momento e eleve o teu pensamento ao Senhor. Fortaleça a tua fé, para que você seja assim no Senhor, não seja abalado de modo algum, por circunstância alguma, porque a tua fé está firmada naquele que não se abala. Senhor Deus, nós exaltamos o teu nome nesta manhã, Senhor. Muitas coisas têm roubado o nosso pensamento, Senhor. Roubado o nosso tempo de te buscar inteiramente, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos ficar com o salmista do Salmo 93, que diz que a tua majestade não se abala, ela está de geração em geração. Senhor, nada pode abalar o Senhor. Muitas coisas têm abalado o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Por isso nós queremos nos firmar na rocha eterna que é o Senhor. Na rocha que o Senhor, Pai, ao morrer na cruz do Calvário, se tornou para cada um de nós. Rocha inabalável, a quem nós temos livre acesso, porque o sangue do Senhor nos comprou essa passagem. E Senhor, traga a nossa memória que através deste sangue, nada nos separará do teu amor. Não nos deixe ser, Pai, como caniço em Mateus, Senhor 25, que diz que como sopra o vento, ele vai para lá e para cá. Nós não somos aqueles que somos levados pelo vento ou pelo turbilhão das águas. Nós estamos estruturados na presença daquele que é inabalável, daquele que é o grande eu sou, daquele que jamais perdeu uma batalha, uma guerra ou qualquer outra coisa. O Senhor está presente, firme de geração em geração. É diante deste Deus, diante desta majestade, diante deste Senhor a quem nós servimos, e o nosso coração, Senhor, se inclina nesta hora, em que nós depositamos o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, o mundo vai de mal a pior, e infelizmente boas notícias não há para nós, Senhor.
Senhor, o nosso único refúgio é diante do Senhor, é diante da majestade que o Senhor representa para cada um de nós, majestade inabalável. Senhor, nós exaltamos o Teu nome e Te pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé. Senhor, tira os nossos olhos do noticiário, tira os nossos pés, Senhor, em direção aos governantes, Pai. Tira, Senhor, a nossa esperança das coisas deste mundo, que os nossos olhos, os nossos pés sejam levados ao trono da Tua graça, onde há a Tua majestade, onde a Tua majestade é inabalável, onde, Senhor, as ondas do mar não nos pegam, onde, Senhor, as coisas deste mundo não nos abalam, porque o Senhor é inabalável. Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração, Senhor, apruma o nosso caminho, para que nós possamos ser a noiva, Senhor, a noiva preciosa, a noiva adornada, a noiva com vestes brancas, a noiva inabalável, que deposita toda a tua esperança no teu amado. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor já veio para nos resgatar e nos deixou teu sangue para nos ligar com essa união eterna. E diante da tua presença, Senhor, fortalece o teu povo. E em nome de Jesus, nos torne inabaláveis na tua presença. Torna a nossa fé inabalável na tua presença, Senhor. Não nos permita titubear para a direita ou para a esquerda. Que o Senhor seja o nosso centro. Que o Senhor seja a nossa raiz. Que nós sejamos, Senhor, como carvalhos de justiça, plantados sobre as margens das águas, inabaláveis, porque o Senhor está conosco. Nós exaltamos o Senhor, Pai. Livra o peso do nosso pensamento, o peso da preocupação com talvez o nosso trabalho, com o faturamento da empresa, Senhor, com aquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer. Nada nunca fugiu do controle do Senhor. Nada pode abalar a tua majestade. Nada e nem ninguém pode frustrar os teus planos. E é no Senhor em que nós nos prostramos e queremos nos refugiar. Oh Senhor, que a nossa alma descanse na Tua presença, que o nosso pensamento encontre refúgio na Tua presença, e que os nossos joelhos, Senhor, dobrados, encontrem abrigo naquele que é inabalável, porque nós somos fracos, débeis, nus, nós somos como o caniço, mas Tu és o eterno, o inabalável. Mesmo quando nos falta força, como disse Paulo, Senhor, quando sou fraco, então sou forte, porque a minha fraqueza se aperfeiçoa na Tua força. Parafraseando Paulo, não foi isso que ele disse, mas Senhor, nós encontramos fortaleza em meio à nossa fraqueza na Tua presença, e é nela que nós queremos descansar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, porque diante dela muitas vezes nós temos fraquejado, muitas vezes o noticiário tem sido a nossa fortaleza, muitas vezes os governantes têm sido a nossa convicção, e nós queremos, Senhor, mudar a chavinha do nosso pensamento e agir como noiva Tua, reino Teu, propriedade Tua, que se refugia na Tua presença, Senhor. Nós oramos diante do Senhor, com ações de graças e pedindo a misericórdia do Senhor. Que o Senhor revele-se a nós, corrija os nossos caminhos, Senhor, e nos permita, Senhor, estar diante daquele que é inabalável, que é o Senhor. No nome deste que é inabalável, depositamos a nossa fé. No nome deste erguemos a nossa voz. E no nome deste oramos, confiamos e entregamos. O nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Que você seja revigorado, meu irmão. Que
Que você seja levantado pelo poder do Senhor nesta manhã. Que teu coração seja alimentado por essa palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Maravilhoso estar na presença do Senhor. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja derramada ricamente sobre a sua vida. Esse é um tempo da gente compartilhar a palavra de Deus. Tempo de meditar. Tempo de trazermos uma reflexão para nós aqui. Eu tenho nas últimas 2 semanas falado sobre a nossa fé. É uma sequência de mensagens onde eu falo sobre a nossa fé. E a ideia é trazer tanto uma reflexão sobre a construção da nossa fé. E nessa construção também fazer um apontamento do que o Senhor quer estabelecer em nós. O que o Senhor quer construir de forma concreta, profunda, tanto na minha vida, quanto na sua vida. Semana passada, na mensagem que eu trouxe aqui em Salmos 18, sobre Davi, eu falei muito sobre isso. Eu falei sobre que o Senhor quer construir em nós uma fé inabalável. Fé inabalável é aquela verdadeira confiança, uma total confiança em Deus, que não pode ser abalada por nenhuma notícia que eu venha a receber. Que não pode ser abalada por nenhuma circunstância que venha acontecer na minha vida. Nenhuma crise que possa vir, seja na minha vida ou até mesmo no país, isso não pode abalar a minha confiança em Deus. Uma verdadeira confiança que não pode ser abalada por nenhuma dor que eu possa estar passando, nenhuma doença que eu possa ter sido diagnosticado, nenhuma falta que eu venha a sofrer, nenhuma escassez que eu possa passar na minha vida. Que eu quero que você entenda que o que o Senhor quer estabelecer sobre o seu povo, sobre a sua igreja, é que a nossa fé e a nossa confiança nele seja inabalável. A sua confiança no Senhor seja inabalável. E para que nós possamos estar aprendendo e para que esse construto seja estabelecido de uma forma correta, sólida, nós precisamos muitas vezes fazer o quê? Um check-up. O que eu quero com o tema dessa mensagem hoje, que é check-up. Eu quero que a gente possa fazer aquilo que um check-up representa, aquele exame de rotina. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler do versículo 54 ao versículo 62. Texto com certeza conhecido, mas que tem lições preciosas para esse check-up que nós precisamos fazer. Lições preciosas para a minha fé e para a sua fé, para a nossa fé. Amém, queridos? Lucas 22, versículo 54 vai dizer assim: então, haviam prendido Jesus, ele está no Getsêmani com seus discípulos, e ele então é traído por Judas Iscariotes, que leva a guarda do templo ali, e prende Jesus, por isso que está dizendo, então prendendo-o, o levaram, e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava
com ele. Mas ele negou, ou seja, Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco tempo depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Passada quase 1 hora, outro afirmava: também este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Vamos orar? Feche os seus olhos, incline a sua cabeça, fale com o Senhor, peça ao Senhor que ministre ao teu coração. Deus fala, querido. Deus fala através da sua palavra. Deus fala por intermédio do seu Espírito. E que Deus fale poderosamente a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Pai bendito, Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia. Ah, Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome nesta manhã. Senhor, para nós estarmos juntos aqui, participando deste culto, é privilégio e alegria para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Reconhecemos nessa manhã a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor. Reconhecemos, Senhor, teu favor sobre nós. E agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por toda a provisão, sustento que o Senhor tem nos dado. Oh, Senhor, nós reconhecemos a boa mão do Senhor sobre nós. E agradecemos agora, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos juntos estudando, refletindo, meditando, recebendo da parte do Senhor através da tua palavra, Pai. Toma-nos em tuas mãos, fala conosco. Essa é a nossa oração, nosso pedido, nosso agradecimento, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Eu falei aqui exame de rotina. Não sei se você já fez ou costuma fazer, mas o fato é, o que o exame de rotina traz? O que ele faz? Ele é um exame que permite que de tempos em tempos a gente possa ver, possa saber como está a nossa saúde. O check-up é importante por causa disso. Às vezes nós pensamos que nós estamos bem porque nós não estamos sentindo nada. Não estamos vendo nada visível que indique que haja uma enfermidade, que haja uma doença, que haja um problema. Então nós falamos, está tudo bem, está tudo ótimo. Mas a verdade é que quando você faz os exames, faz o check-up, você tem a capacidade de detectar se existe algum problema que está oculto, se existe alguma coisa que você não percebeu. E você tem a oportunidade de tratar aquilo. Às vezes você está se sentindo bem, você vai fazer um check-up, você percebe que mesmo se sentindo bem, o check-up está indicando, olha, o triglicérido está alto. Olha, cuidado com açúcar. Olha, o colesterol não está bom. Esses exames permitem, o check-up permite isso, o exame de rotina permite isso. Então, assim como a gente reconhece a importância disso, é necessário também que a gente reconheça a importância no que se trata da nossa vida espiritual, da nossa fé, que de tempos em tempos a gente também faça um check-up, para ver como é que está a nossa fé, para ver como é que está a nossa caminhada com o Senhor, para ver se de fato não existe nenhuma situação que talvez não está visível ainda aos nossos olhos, mas já está visível aos olhos do Senhor. Algumas coisas que ainda nós não percebemos, mas que já estão mostrando, já está se desenhando o primeiro sinal ou os primeiros sinais de alguma coisa que lá na frente vai atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Então o check-up, ele tem esse fator efetivo,
porque ele pode nos ajudar a descobrir que nós não estamos, às vezes, tão bem quanto nós imaginávamos que nós estaríamos. Eu digo isso por quê? Porque algumas semanas atrás, uma das mensagens que eu ministrei aqui, eu citei Pedro. Eu citei Pedro e inclusive, aquilo que eu falei sobre Pedro tem muito a ver com o contexto dessa palavra de hoje. Porque está no mesmo capítulo, está na mesma sequência de acontecimentos. Nós não lemos aqui, mas aqui mesmo em Lucas 22, subindo um pouquinho, voltando um pouquinho, no verso 33, quando Jesus fala da sua ida ali a Jerusalém, quando Jesus fala para os seus discípulos da sua prisão, da sua traição, que ele seria entregue, que ele seria morto, que uma série de coisas iriam acontecer, Pedro se levanta ali para dizer assim: Senhor, verso 33, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E na sequência, Jesus vai dizer para Pedro assim: Pedro, o galo não cantará hoje, que é o que ele repete aqui no versículo 61, que ele lembra as palavras, que Pedro lembra dessas palavras, porque são as palavras que Jesus diz ali. Pedro, não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes negues que me conhece. Então, quando eu leio aqui, eu paro para pensar nas palavras de Pedro, quando Pedro fala: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e a morte, se necessário. Eu olho aqui para Pedro e eu vejo Pedro vigoroso. Pedro vigoroso na sua confiança. Pedro está confiante. Pedro está cheio de Pedro esbanjava essa autoconfiança. Que Pedro acreditava que essa autoconfiança que o levava a dizer: Senhor, eu vou contigo até as últimas consequências. Se precisar ser preso, serei preso. Se precisar morrer contigo, eu morrerei. Pedro esbanja essa autoconfiança. E Pedro acreditava que isso era reflexo da sua fé em Jesus. Pedro dizia essas palavras por causa da sua fé em Jesus. E isso o levava a dizer isso. Mas as palavras de Jesus, que eu acabei de dizer para vocês, mostram o quê? Que não era bem assim como Pedro estava imaginando. Permita-me fazer um parênteses aqui na mensagem, e eu tenho pensado muito sobre isso, que dificilmente as coisas são do jeito que nós imaginamos. Já reparou nisso? Já reparou como geralmente as coisas costumam acontecer de um outro jeito? Já reparou como muitas vezes não só as coisas não acontecem como nós imaginamos ou esperamos, como muitas vezes as nossas próprias reações, a nossa própria maneira de lidar com as coisas também não é da forma como nós pensávamos que nós iríamos falar, que nós iríamos fazer. Às vezes nós pensamos assim: não, eu vou fazer assim, eu vou agir assim, vai ser desse jeito, mas quando chega na hora H, não só as coisas acontecem de forma diferente, como nós muitas vezes agimos e reagimos de forma diferente. Eu acho interessante isso, porque Pedro tinha na sua cabeça essa concepção: se acontecer isso, eu vou fazer isso, eu vou agir assim. E na verdade agora Jesus dá uma real em Pedro. Jesus dá uma real em Pedro. E queridos, isso não é ruim. As palavras podem ser difíceis, mas isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom. Sabe por que é bom? Porque primeiro nós vivemos numa sociedade que não aprecia a verdade. A sociedade que nós vivemos, ela não aprecia a verdade. As pessoas gostam de falar sobre a verdade. Agora, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. No geral, as pessoas preferem uma doce mentira do que uma verdade amarga. Aqui, queridos,
O que Jesus fala para Pedro, quando ele fala: Pedro, o galo não canta antes que você me negue 3 vezes, Pedro. Aquilo que Jesus fala para Pedro é para o bem de Pedro. Jesus está tratando Pedro. Aliás, um tratar muito interessante, porque Pedro não sabe, mas o check-up dele já começou. Ele já está passando pelo check-up do Senhor. E esse check-up do Senhor Jesus com Pedro, ele só vai ser finalizado ali após a própria ressurreição de Jesus. Quando ele vai de encontro a Pedro e aos discípulos que estão num barco ali pescando. E Pedro e Jesus se aproximam, eles percebem que é Jesus, eles vão ali, descem do barco, e quando eles chegam, Jesus preparou ali alguns peixes, eles comem, e ali naquele momento de comunhão, Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes se Pedro ainda o amava. Que foi o ponto que eu preguei algumas semanas atrás, sobre esse processo, né, da fé. Agora, tudo isso é para a gente entender o quê? Que assim como Pedro está sendo tratado pelo Senhor, nós precisamos entender, e eu tenho dito isso nas últimas semanas, que esse é um tempo do tratar do Senhor sobre nós. Esse é um tempo do tratar do Senhor sobre a sua igreja. Amém, querido? Amém, minha irmã? Eu falo tudo isso para contextualizar aquilo que nós lemos aqui no verso 54. Se você prestou atenção na leitura, o verso 54 diz o quê? Que Jesus está preso, Jesus foi preso. E esse momento em que Jesus é preso no Getsemane, é o momento em que muda tudo. Muda tudo para os discípulos de Jesus. Jesus já tinha falado para eles sobre isso. Jesus já tinha dito que isso iria acontecer. Mas uma coisa, queridos, é a gente ouvir quantas coisas o Senhor tem falado, há quanto tempo o Senhor tem levantado homens e mulheres para dizer que este tempo chegaria, para dizer que o tempo do fim chegaria. Deus levantou João, ungiu João, inspirado no Espírito, para escrever o Evangelho de João, para escrever a Epístola de João, para escrever o Apocalipse e dizer o quê? Que o tempo do fim está chegando. E parece que apenas quando nós entramos e passamos a viver, que a gente percebe que alguma coisa está diferente. As coisas mudaram. Queridos, os discípulos estão diante de um momento totalmente novo aqui. Totalmente novo. Eles passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus. Eles passaram 3 anos e meio sendo ministrados, ensinados, corrigidos. Foram para tudo quanto é lado com Jesus. Viram sinais, maravilhas, prodígios do Senhor, curas do Senhor, manifestações poderosas do Senhor. Só que agora, nesse contexto, quando diz assim, então prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, nesse momento, tudo mudou. Eles estão diante de uma situação completamente nova, inesperada, nada seria igual. Nada mais seria igual na vida deles a partir daquele momento que Jesus é preso. E nós sabemos que depois Jesus vai ser levado, condenado, que Jesus vai ser crucificado, ele vai morrer. 3 dias depois Jesus ressuscita. E Jesus fica ali por 40 dias com seus discípulos, depois Jesus ascende aos céus. Mas a partir desse momento nada mais seria igual, como não foi igual para nenhum destes homens, e não foi igual para Pedro. Eu estou dizendo isso, eu quero que você pare para pensar nos dias que nós estamos vivendo, nesses dias que nós estamos vivendo, com toda essa questão de pandemia, com tudo. Nós estamos vivendo um momento completamente novo. Nós estamos diante de uma situação que para nós foi completamente inesperada, no sentido que nós não imaginávamos em dezembro e janeiro
como essas coisas iriam acontecer e como tem acontecido. O que eu quero que você entenda é que as coisas não serão mais iguais daqui para frente, não serão mais iguais. E eu não estou aqui discutindo se elas serão melhores ou piores agora. O que eu estou dizendo é que elas não serão mais iguais. E é nesse momento, querido, nesse momento que a nossa fé é avaliada, é nesse momento que a nossa fé está sendo provada, é nesse momento em que há esse check-up, é nesse momento que Deus está tratando conosco. Por isso que eu tenho dito que existe esse trabalhar do Senhor em nós, para que a nossa fé seja sólida, madura, para que a nossa fé seja consistente, para que a nossa fé produza, tanto em mim quanto em você, uma postura como a postura de Cristo, porque somos o corpo de Cristo. Para que a nossa fé, ou aquilo que nós chamamos de fé, não seja algo que diante de uma situação, diante que nós estamos vivendo, ou que podemos ainda vir a viver, ela se desfaça, ela suma que nem fumaça. Quando eu vejo a palavra que Pedro dá no verso 33, Senhor, contigo eu vou até a prisão, contigo eu vou até a morte. Quando eu vejo Pedro dizer isso, e depois eu vejo aqui, como nós lemos aqui, Pedro negar a Jesus 3 vezes, a pergunta é, onde está a fé de Pedro? Onde está a fé daquele homem que disse que seria preso, que disse para Jesus que morreria com ele se fosse necessário? Cadê? Ela virou fumaça. E é isso que eu falo, nós temos que fazer um check-up para entender por que ela virou fumaça. Por que isso tem acontecido? Por que isso aconteceu com Pedro? E por que isso tem acontecido nos dias de hoje? Porque, queridos, entenda o que eu vou falar agora, em nome de Jesus, porque existe muita autoconfiança travestida de fé. Existe muita autoconfiança travestida de fé. E o caminho da autoconfiança, querido, é fracasso, se nós queremos confiar no Senhor. Porque a autoconfiança não me aproxima do Senhor, na verdade me afasta. O caminho da autoconfiança mostra que eu não aprendi a confiar no Senhor. Que na verdade eu ainda confio em mim, ainda que eu me vista, ainda que eu faça parecer que isso parece fé, mas a circunstância mostra que não é fé. Na verdade, eu estou confiando em mim. A questão é que isso só não apareceu antes, porque não havia acontecido algo que pudesse expor isso com mais clareza. Vou dar um exemplo para você, que para mim foi muito interessante. Eu tive que lidar aqui no prédio, no salão da igreja, com uma piscina que nós temos aqui. E quando nós estávamos arrumando toda a estrutura do prédio da igreja para isso, nós vimos que essa piscina aparentemente ela não tinha nenhum problema, porque ela tinha um pouco de água aqui até mais ou menos o meio da canela. Então, algumas pessoas disseram assim, não, a piscina está boa, porque olha, tem um pouco de água aqui e não tem nenhum tipo de vazamento, então a piscina está boa. Mas o fato é que quando nós enchemos com um pouco mais de água, nós descobrimos que realmente no fundo ali mais raso, naquela parte do fundo da piscina, onde tinha aquela aguinha mais rasa, não havia problema algum. Mas o problema estava nas paredes.
haviam rachaduras nas paredes, haviam infiltrações nas paredes, e somente com mais água é que nós pudemos perceber que havia problemas na piscina e que ela precisaria passar por uma reforma. Esse é o caso de Pedro. Até ele ser levado a esse momento, a autoconfiança de Pedro estava travestida em fé. Mas nesse momento que nós lemos aqui, quando Pedro está numa situação difícil, é que fica visível o que faltava em Pedro. É o que mostra como estava a fé de Pedro. A mesma coisa tem a ver com Saul, que eu citei na mensagem da semana passada. Saul tinha sua confiança no Senhor, até que Golias, um homem gigante, grande, forte, aparece por detrás das fileiras, desafiando e pedindo um guerreiro para lutar. Naquele momento em que Golias aparece, isso mostrou em quem Saul confiava de verdade. Assim também, como precisou aparecer um Davi, para mostrar para nós aonde a nossa confiança verdadeiramente deve estar. Por isso que aqui no versículo 54, o que eu vejo aqui? O texto diz: Pedro seguia-o de longe. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos de uma fé. Nós precisamos de uma fé que nas horas mais difíceis, ela nos leve para perto do Senhor. Ela nos leve a desejar estar mais perto do Senhor. Que ela nos leve a nos derramar diante do Senhor, não importando as circunstâncias. Então eu faço uma pergunta que é para a nossa reflexão. Nas suas horas mais difíceis, nos seus momentos mais difíceis, você tem estado perto do Senhor? Você tem procurado o Senhor? Você tem dedicado tempo em oração? Você tem derramado o seu coração diante do Senhor? Você tem se humilhado diante dEle? Você tem confessado as suas fraquezas para Ele? Você tem clamado pela presença do Senhor? Nas suas horas mais difíceis, isso te faz correr para o Senhor, ou você se mantém à distância? Irmãos, é importante a resposta dessa pergunta da nossa fé, porque muitas vezes, nos momentos difíceis, muitos irmãos têm desanimado, muitos irmãos ficam distantes, de vez se aproximarem mais, de vez orarem mais, de vez se apegarem mais com o Senhor. Ficam reclamando, murmurando, se dizem desanimados. Nós precisamos de uma fé que nas horas mais difíceis, querido, tudo que nós queremos fazer é estar perto dEle. Ainda aqui no versículo 54, ainda meditando nessa palavra que Pedro, ele seguia Jesus de longe, isso também me faz pensar uma outra coisa. Quando eu penso no check-up da nossa fé, eu preciso de uma fé que não me acovarde. A reação de Pedro aqui, quando Pedro é questionado, você é um deles, você segue ele. A pergunta das três pessoas é se Pedro é um discípulo de Jesus. E Pedro agora, ele se acovarda.
Só que se a gente voltar alguns versículos antes, voltar para o versículo 49, versículo 50 ali, você vê uma outra atitude de Pedro. Na verdade, Pedro, vendo o que ia acontecer, diz o versículo aqui 49, vendo os que estavam com ele e o que ia acontecer, vendo os que estavam com Judas, né? Disseram: Senhor, feriremos a espada. Um deles, que foi o próprio Pedro, ele feriu o servo do sumo sacerdote, ele cortou a orelha direita. Observe que aqui no versículo 49 e 50, a postura de Pedro é diferente. Pedro está com os apóstolos. Pedro está ali com Jesus. E a postura de Pedro agora ela é arrojada ali, ela é ousada. Senhor, feriremos a espada. Ele pega a espada, ele corta a orelha de um. A circunstância é propícia para ele. Porque ele está com Jesus e ele sabe, olha, esse homem tem poder sobre o mar, esse homem tem poder sobre o vento, esse homem, os demônios se submetem a ele. Então, esses caras vieram aqui pegar ele, mas quem pode com ele? O que Pedro não esperava é que o cenário muda. E por que o cenário muda? Porque Jesus não fala: Pedro, vamos lá, pega a espada e vamos feri-lo. Na verdade, Jesus vai dizer: Pedro, pode parar. Quem vive pela espada, morre pela espada. E Jesus se entrega. Jesus se entrega para eles ali. Jesus, ele não traz reação. Jesus então é preso, Jesus é amarrado. Os discípulos então fogem, se dispersam. E agora as pessoas que estão em volta de Jesus, elas querem matar Jesus. O ambiente se tornou hostil. E a pergunta é, agora que o ambiente é hostil, agora que a situação mudou, agora que o cenário é complicado, aonde está Pedro? O texto diz: Pedro segue Jesus à distância. Por que Pedro segue Jesus à distância? Porque Pedro está com medo. Medo do que está acontecendo e medo do que pode acontecer com ele. Isso não é diferente do que está acontecendo muitas vezes nos dias de hoje. Quantas pessoas estão com medo de tudo que está acontecendo e quantas pessoas estão com medo do que pode acontecer com elas. E eu não me refiro apenas à questão da contaminação. Quantas pessoas estão com medo do que está acontecendo no cenário econômico. Quantas pessoas estão com medo do que está acontecendo no cenário de trabalho, de emprego. E quantas pessoas estão com medo do que pode acontecer com elas em relação a isso. Irmãos, nós precisamos de uma fé que mesmo diante disso, mesmo quando o cenário muda, mesmo quando o cenário não é mais favorável a nós, nós precisamos de uma fé que não nos permita hesitar. Uma fé que não nos leve a ter medo. Uma fé que não nos permita ser controlado pelo medo. Nós precisamos que a nossa fé nos dê consistência para superar o medo. E é interessante como eu tenho visto isso. O medo tomou conta das pessoas. As pessoas estão com medo. E eu falo que nem todo medo é ruim. Existe aquele medo que é um medo que preserva. Um medo que me faz raciocinar, analisar as coisas com clareza. Não é deste medo que eu estou falando. Mas as pessoas estão sendo tomadas por um medo que é um pânico que paralisa. Que faz com que as pessoas não pensem, não analisem. Que parece que produz uma erosão na fé das pessoas porque elas não conseguem mais ter esperança com a vida. E muitos cristãos estão aí debaixo disso. Rouba a coragem. Eu quero uma fé que não me permita hesitar, mas me dê coragem. Coragem em Deus, coragem em Cristo, confiança em Deus para encarar as pressões, mas num outro nível. Para encarar os meus embates num outro nível, aquilo que eu falei agora há pouco, postura. A postura em fé. A fé me leva a ter uma postura.
A minha postura retrata o que eu creio. Preste atenção nisso. Sabe, eu tenho visto que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que tem exposto, acima de tudo, a nossa fragilidade. E o fato é, querido, que isso é necessário. É necessário para que nós possamos aprender a confiar verdadeiramente no Senhor. Da autoconfiança à fragilidade. Para que a nossa fé torne-se o que ela precisa se tornar. Uma fé que não me permita me acomodar. Uma fé que não me permita me conformar. Que é o que eu olho aqui o versículo 55, quando fala que acenderam o fogo no pátio. Esse pátio ficava em frente à casa do sumo sacerdote, acenderam o fogo. Diz que as pessoas que estavam ali se assentam e Pedro se assenta no meio daquelas pessoas. Então você fala assim, mas o que há de errado nisso? Eu durante muito tempo não prestei atenção nisso, até que eu parei para pensar no quadro como um todo. Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote, há um julgamento injusto acontecendo ali, todos que estão ali estão tramando para acabar com a vida de Jesus. E as pessoas que estão ali, elas que estão assentadas ali, elas apoiavam isso. Então Pedro está se assentando no fogo que foi aceso pelas pessoas que querem matar e querem destruir Jesus. E Pedro não se dá conta que quando Pedro se assenta entre eles, Pedro está tentando coexistir com um ambiente que é hostil. Pedro está se conformando a estar ali no meio daquelas pessoas. Então Pedro está o quê? Pedro está se conformando, queridos. E esse é um alerta que eu tenho que fazer o check-up da minha fé e você também. Nós temos que tomar muito cuidado com uma conformidade que tem entrado no coração do povo de Deus, que tem roubado a fé, uma conformidade de atitudes, uma conformidade de pensamentos, que estão levando as pessoas a extremos de comportamento. E isso sempre é nocivo, principalmente ao cristão. Por quê? Principalmente para nós, porque nós não somos dirigidos pelas circunstâncias, nem pela nossa carne, nem pela nossa vontade. Nós somos dirigidos pelo Senhor. Nós precisamos de discernimento espiritual, porque eu e você, se somos discípulos de Jesus, se nascemos de novo, se entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos chamados para ser sal da terra, luz deste mundo. Então nós não temos que ficar desesperados ou desesperançados pela situação, mas nós temos que continuar confiando no cuidado, na proteção do Senhor, sabendo que é dele que vem o socorro, sabendo que é dele que vem a nossa proteção. Sim, nós temos que nos cuidar, sim, nós temos que ter certas atitudes, sim, é verdade. Mas nós não podemos colocar a nossa confiança nessas coisas, porque na verdade, no fundo, quem nos guarda é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor, o nosso socorro vem dele. Por isso que o salmista diz aqui no Salmo 127, no versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sim, há o trabalho para edificar a casa, mas em vão trabalha, se o Senhor não edificar a casa. Depois ele faz uma segunda comparação, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela tem que vigiar, é claro. Mas o que o salmista está dizendo é que tudo isso é em vão, se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar. Nós temos que fazer a nossa parte, tomar os cuidados, ter responsabilidade, mas tudo isso é em vão. É em vão, queridos, se nós não entendermos, se nós não confiarmos no cuidado, na proteção do Senhor, sabendo que é dele que vem todas as coisas. Acima de tudo é dele.
Então, queridos, em tempos de crise, a nossa fé é provada, vai ser provada, e é nesse momento em que a igreja precisa se levantar para ser o quê? Para ser igreja, para ser o corpo de Cristo, para ser o povo de Deus, para ser um povo que no tempo de crise se levante para proclamar a grandeza do Senhor, para falar do amor de Deus, da fidelidade do Senhor, para dizer que existe salvação em Cristo Jesus, que há perdão de pecados, para que as pessoas possam entender que a verdadeira esperança não está naquilo que tem sido prometido, que a verdadeira esperança não está neste mundo, que a verdadeira esperança não está nas coisas materiais, que a verdadeira esperança vem de Deus, que a verdadeira esperança está no Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ascendeu aos céus e breve voltará para estabelecer o seu reino de justiça e restaurar este planeta caído pelo pecado. Sabe, um alerta que eu vejo aqui é que Pedro não está preocupado em se parecer com o discípulo. Pedro está mais preocupado em passar desapercebido. Fato é que se aquela mulher não tivesse reconhecido Pedro, junto com aqueles dois homens, Pedro passaria igual, como se ele fosse igual às pessoas que estão ali. Amados, muitas vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos entender que nós não fomos chamados para passar desapercebido, porque nós carregamos o Senhor na nossa vida. A nossa fé não é para ser escondida. A nossa fé não é para passar desapercebida. A nossa fé é para que em momentos como esse, nós sejamos o povo da esperança. Nós sejamos o povo do amor. Nós sejamos o povo da fé. Amém? Então, há uma lição aqui. Nós precisamos de uma fé que não nos deixe conformar. Nós precisamos que a nossa fé, queridos, seja uma fé que nos desestabilize. A nossa fé não nos deixa acomodar. Quando nós estamos ficando acomodados, nós somos incomodados pelo Espírito, incomodados. A nossa fé não nos deixa nos acovardar. A nossa fé, ela nos leva a confiar mais no Senhor, principalmente quando o mundo está virando de cabeça para baixo. Quanto mais o mundo vira de cabeça para baixo, mais nós não devemos nos conformar com o mundo, mais nós temos que reter a nossa fé, mais nós temos que crer no Senhor, mais nós temos que estar debaixo do propósito do Senhor, mais nós precisamos desejar honrar o Senhor, mais nós precisamos querer fazer a sua vontade. E nós precisamos dar testemunho com a nossa vida da nossa fé. A última coisa que eu trago para nós aqui, nesse texto, e tem a ver com a própria negação de Pedro, e aqui no verso 56 e 57, e depois isso também se repete no verso 59 e 60, quando fala que Pedro, uma mulher chega para Pedro e diz para ele, você estava com ele, e Pedro nega. E depois diz um outro homem vir e fala assim, você estava com ele, você é galileu. Ele fala, homem, não sei o que dizes. Pedro está diante de uma situação difícil. Pedro está sendo exposto. Pedro está fragilizado. E no momento em que Pedro se encontra numa situação difícil, exposto e fragilizado, Pedro nega. Pedro retrocede. Pedro permite-se abater pelo momento. Pedro passa a ser conduzido pelas circunstâncias, e eu já disse isso aqui. Todas as vezes que somos conduzidos pelo momento, todas as vezes que nós somos dirigidos pela circunstância, nós acabamos fazendo algo que depois nós nos arrependemos. Pedro faz isso. E porque Pedro faz isso, por 3 vezes ele nega a Jesus. E qual é o resultado disso? O resultado disso está no verso 62. Diz que ele chorou amargamente. Perguntas para nós aqui, quantas vezes, queridos, quantas vezes nós já não choramos amargamente?
Porque nos deixamos levar pelo momento. Porque deixamos levar pela circunstância. E acabamos falando, fazendo coisas que depois nós nos arrependemos. Quantas vezes retrocedemos naquilo que nós sabíamos que não deveríamos retroceder. E depois nós pagamos um preço. Pense nisso. Como eu disse no começo da mensagem, a fé de Pedro estava sendo provada. A minha e a sua fé também estamos sendo provados. E usando o exemplo da piscina, Pedro negou. O exemplo da piscina é que precisou de mais água para perceber que a piscina tinha buracos e vazamentos. E aqui precisou chegar nesse ponto, onde Pedro nega. E Pedro nega, querido, porque Pedro está correndo um risco real. Essa guarda do templo, ela matava, ela era implacável. Então Pedro nega porque ele está diante de uma real possibilidade de perigo. Então Pedro nega, Pedro retrocede. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, aqui no fim dessa mensagem. Sabemos que dias difíceis estão para vir. Não apenas, querido, porque existe uma contaminação de pessoas doentes. Não porque temos visto pessoas morrendo, e tudo isso é muito triste. Mas dias difíceis estão vindo pela frente, não só por esses aspectos que já estão acontecendo, mas por outros que vão começar a acontecer. Efeitos de uma possível crise econômica. Queridos amados, Deus pode fazer o que Ele quiser. Nada disso pode acontecer. Mas o fato é, queridos, que o caminhar normal do que nós estamos vendo e analisando, querido, é que nós já estamos vendo os efeitos de uma possível crise econômica. Os efeitos de um tempo de desemprego vindo pela frente. E nós precisamos estar firmes, mais do que nunca firmes na nossa fé. Para que nós não venhamos, diante de situações como essa, fazer como Pedro, nós não venhamos negar Jesus com as nossas palavras e com as nossas ações. É por isso que eu gosto do texto de Abacuque. Abacuque fala no capítulo 13, versículo 17 e 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos entender isso aqui. Por que o profeta está dizendo isso? Por que ele coloca as coisas dessa forma? Ele está dizendo, não vou me deixar abater pelo momento. Ainda que eu olhe o momento não vai conduzir as minhas circunstâncias. Eu prossigo em confiar no Senhor. É isso que o profeta está dizendo. Ainda que isso aconteça, ainda que isso aconteça, ainda que isso aconteça. O que ele está dizendo? Ainda que todas essas circunstâncias possam acontecer. O profeta Abacuque está dizendo, eu prossigo em confiar no Senhor. Então, queridos, nós precisamos de uma fé que não nos faça retroceder. Nós precisamos de uma fé que não nos deixe voltar para trás. Uma fé, querido, que seja exatamente o que o Abacuque disse aqui. Ainda significa eu vou continuar confiando. Eu estou seguro no Senhor. Precisamos que a nossa fé nos faça dizer, eu confio no Senhor. Eu sou de Deus. Eu confio em Deus. Eu vou até o fim com o Senhor. Queridos, a palavra de ordem para os discípulos de Jesus é e sempre será perseverança. Nós somos o povo da perseverança. Mesmo nos dias difíceis de luta, de perseguição, nós somos o povo que perseveramos
firmes no Senhor. Então precisamos que a nossa fé nos leve a perseverar. Ordem para nós é: não vou negar, não vou retroceder, não vou me conformar, não vou me deixar ser tomado pelo medo. Foi nesse teste que Pedro fracassou, querido. Foi nessa prova que Pedro não passou. Foi isso que o check-up mostrou para Pedro. Que Pedro ainda tinha muito autoconfiança, muita dependência em si mesmo. E isso impedia Pedro de confiar verdadeiramente no Senhor. E quando ele foi levado a um nível de tensão mais alta, isso apareceu. Queridos, em nome de Jesus, Deus quer forjar em mim e você uma fé que mesmo nos embates mais difíceis da nossa vida, eu e você não venhamos retroceder nunca. Eu e você venhamos ficar em pé. Porque cada vez mais nós estamos cientes da nossa fragilidade. E quanto mais nós entendemos a nossa fragilidade, mais nós nos tornamos dependentes do Senhor. E quanto mais nos tornamos dependentes do Senhor, mais nós aprendemos a confiar nele. Que você possa fazer o teu check-up. Como é que está a sua fé? Como está a sua fé? Que você possa fazer esse check-up. E seja aquilo que o Senhor mostrou para você, você possa trazer diante do Senhor. Crendo que o Senhor é aquele, o mais interessado em fazer da sua fé algo sólido, para que você tenha uma postura. Nesses dias, esse mundo precisa ver, a sua família precisa ver, seus vizinhos precisam ver, aqueles que estão à sua volta precisam ver a sua postura, a postura de alguém que verdadeiramente crê e confia no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por esse check-up que o Senhor não só quer fazer, mas está fazendo em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, em nome de Jesus, crescer, avançar. Que cada vez mais, Senhor, a nossa autossuficiência diminua, a nossa autoconfiança diminua, e a fé que precisamos, Senhor, a fé que precisamos ter, a fé sólida, madura, que nos dá a postura correta diante de qualquer desafio, a fé que nos dá a postura de não retroceder, de não nos conformar, de não nos amedrontar, mas andarmos por fé inabaláveis. Ah, Senhor, que essa seja a obra e a construção que efetivamente está sendo feita em cada um de nós. Graças te dou pela Tua palavra, Senhor. Sela a Tua palavra no coração do Teu povo. E levanta, Senhor, o Teu povo nesses dias, com um povo crente, firmado nas promessas do Senhor, um povo que ama o Senhor, um povo que não abre mão de seguir o Senhor, um povo que não é conduzido pela circunstância, um povo que não se deixa abalar, mas um povo que nas horas mais difíceis é um povo que mais perto está do Senhor. Assim, Senhor, graças te damos pela Tua palavra. Graças te damos por esse culto nessa manhã. Dá uma semana abençoada, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja. Que essa palavra, Senhor, ela germine, floresça e frutifique, Senhor. Em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. Bendizemos o Senhor pela presença do Teu Santo Espírito agora em nós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana maravilhosa na presença e com a presença de Deus. Um abraço.
Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.